Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu queria falar um pouquinho sobre como eu lido com desejos de consumo, né? Compras em geral. Eu acho que é uma parte importante da vida a gente desejar coisas, almejar coisas, trabalhar, se organizar e conquistar. Então eu não demonizo comprar coisas por desejo, assim, eu acho uma parte bacana da vida, eu acho muito legal quando a gente quer alguma coisa, a gente se esforça, se organiza e conquista. Só que eu vou falar como que eu lido pra essa conquista ser uma coisa feliz e não meter os pés pelas mãos e no fim aquilo traz mais problema do que alegria. E para isso eu vou usar 3 exemplos de compras que eu fiz nos últimos anos aí, desde coisas simples a coisas que exigiram um pouco mais de recurso e como que eu lidei com elas. Então, a primeira coisa que eu queria falar foi lá em 2019, eu queria muito comprar, eu vi e eu adorei, e eu queria comprar um perfume. Coisa simples, né? Perfume. Em 2019, a minha renda líquida era por volta de 8 mil, acho que um pouquinho mais, mas assim, 8 mil para arredondar e facilitar. Teve um perfume que eu achei muito, muito bom, que na época ele custava R$ 400. Ora, R$ 400 sobre 8 mil significa que é um bem que representa 5% do meu patrimônio, na época, né? Do meu patrimônio não, da minha renda mensal da época. E o que eu tomo muito cuidado quando eu vou comprar alguma coisa, que não é um bem de primeira necessidade, como um perfume, é para não comprar nada por impulso. Não comprar uma coisa e depois chegar em casa, dali 2 dias olhar para aquilo e nem dar mais bola e você ainda tá pagando por alguns meses. Então eu tomo muito cuidado. Então o que eu faço? Quando eu vejo uma coisa que eu gostei, então eu fui lá, vi, eu gostei daquele perfume, experimentei, eu gostei. Eu não comprei. Aquilo ficou na minha mente. E aí passou um mês que eu tinha visto. Eu lembro que estava no shopping, fui fazer alguma coisa e eu vi ele de novo, depois de um mês. E eu vi e a vontade de comprar estava lá ainda. Então, beleza. Talvez não seja tão impulso, talvez eu possa me dar de presente esse perfume, porque faz um mês que eu vi, eu ainda quero. Ok, aquilo ficou no meu subconsciente. Segundo mês, mais uma vez, me deparei com aquele perfume. E de novo, eu ainda queria. Eu tinha vontade de ter. E aqui, passado esses 2 meses, eu entendi que o prazo do impulso passou. Ora, já posso considerar que não é uma compra. Eu ainda desejo isso. Não é aquela coisa que eu olho e nem quero mais ter. Eu ainda queria ter. Então eu passei a considerar que realmente talvez eu pudesse me dar de presente esse perfume, que tudo bem se eu me organizar e comprar. E o que eu comecei a fazer? Aquele perfume era R$ 400. Eu lembro que na época eu podia fazer em 10 vezes. Ou se eu pagasse à vista, tinha 10% de desconto. Opa, então vamos em busca desse desconto. E o que eu passei a agir depois desse segundo mês que eu tinha certeza que eu queria? Eu passei a pagar parcelas para mim mesmo desse perfume que eu ainda não tinha comprado. Então vamos supor, se eu parcelasse aqui, ia dar 40 por mês, né, em 10 vezes. Beleza. Aí eu comecei a botar um pouco, tudo que sobrava, eu botava um pouquinho. Então no primeiro mês botei 60, aí no segundo mês botei 70, aí o outro 50, e fui fazendo, até que chegou um momento que eu tinha o valor para comprar à vista, né? À vista ele seria R$ 360. Para eu chegar nisso daqui, passou mais, não sei, 4, 5, 6 meses. Então, mais 6 meses. E eu tinha o dinheiro. E eu fui lá e eu comprei o perfume. Mas assim, o que é importante? Tem gente que acha exagero. Nossa, mas precisava esperar tudo isso para um perfume. Sim, porque a quantidade imensa de coisas que a gente compra só por impulso e põe numa gaveta e nem lembra que tem é enorme. E o fato de eu, primeiro, ver realmente o desejo ainda existe e agora eu vou começar a pagar as parcelas antes de ter. Quando eu cheguei e fiquei com esse dinheiro na mão, 360, eu olhei assim, pô, será que não tem uma coisa mais legal que eu possa gastar o dinheiro? Uma coisa que eu queira mais? E eu olhei e não tinha nada mais que eu queria além daquele perfume. Então fui lá, comprei o perfume. E realmente usei até a última gota, foi uma coisa, foi especial. Eu acho que a gente começa a valorizar mais as coisas que a gente tem. Porque quando a gente
tem um desejo e logo a gente satisfaz. Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação de que a gente valoriza menos as coisas. Aquele frasco, nossa, eu aproveitei até a última gota, foi muito legal. Eu achei que eu mereci ter aquilo. Então foi uma experiência legal, eu acho que foi bom para também me moldar nesse sentido de compras e não sair comprando tudo que eu quero. A segunda compra não era supérfluo, foi em 2023 e foi um carro. Eu não tinha, eu tava sem carro em 2023, mas começou a me fazer falta, eu trabalhava em outra cidade, eu tava gastando muito tempo no transporte público, e naquele momento eu decidi que um carro não seria só conforto, mas me daria mais tempo, eu poderia fazer mais coisas, eu poderia de alguma forma crescer na vida tendo aquele carro para me locomover de forma mais rápida e confortável. E aí, nessa época, eu já tinha mais de 100 mil reais guardado. Já tinha um patrimônio maior que 100 mil reais. E quando eu comecei a ver carro, é claro que eu não, com a mentalidade que eu já tenho, já desenvolvi, eu não fui olhar um carro de 100 mil. Eu fui olhar um carro popular, um carro com um bom custo-benefício e um carro que me atendesse, porque para mim carro é meio de transporte, é aquela coisa que vai te levar do ponto A ao ponto B. Isso é carro para mim. Carro para mim nunca foi e nunca olhei e nunca me deslumbrou, então não é status. Eu entendo que para muita gente eu entendo que para muita gente não é um meio de locomoção, é uma forma de representar alguma coisa. Enfim, é um sonho de consumo, é uma realização pessoal. Para mim, não. Para mim, o carro é o que te leva do ponto A ao ponto B. E aí eu fui procurando um carro popular, e aí eu consegui encontrar um carro que era um Fiat Uno Vivace, um Fiat Uno Vivace 2014, 2 portas, que é o carro que eu tenho até hoje. E aí eu encontrei um carro lá, 2014, já tinha quase 10 anos, mas contratei um mecânico, ele disse, não, tá bom, tá valendo a pena. Estavam pedindo, a família, na época, 30 mil por esse carro. 30 mil. Eu, como sempre, pedi um desconto para pagar à vista. E pedi, vocês fazem por 28? E a família disse, não, 28 não. Fazemos por 29. Pode ser? Eu disse, fechado. Pode ser. E aí eu comprei esse carro por 29 mil reais, tendo mais de 100 mil reais guardado. E nessa compra, eu vou te dizer que ela foi muito fácil para mim. Em nenhum momento passou pela minha cabeça pegar esses 100 mil, mais de 100 mil reais que eu tinha e comprar um carro que consumisse todo esse valor. Nunca passou pela minha cabeça. Uma, porque carro não me atrai. E outra, porque eu tenho planos. Mas naquela época, se eu não tivesse isso muito firme na minha cabeça, eu poderia ter caído na cilada de cair na opinião das pessoas, dos outros. Os outros sempre têm uma opinião, né? E não é por mal. São pessoas que te amam, se preocupam contigo e me disseram, puxa, mas você tem condições, você tem um emprego bom, você tá ganhando bem, você já tem isso guardado, por que você não compra uma coisa melhor para você mesmo? Então, assim, eu não acho que é por mal, só que os outros, eles não têm a visão que você tem. A visão é só sua. E eu tinha uma visão, já há muito tempo, muito antes de 2019. A minha meta é viver de renda, ser independente. Então, chegar um momento em que eu vou trabalhar porque eu quero, mas eu não preciso, porque eu tenho uma renda passiva que já cobre o meu custo de vida, todos os meus gastos. E eu disse não, eu bati o pé e disse não, eu não preciso de um carro de 100 mil, eu vou comprar esse carro popular aqui, que no final me saiu 29 mil, e assim fiz. Mas aqui, eu acho que se a gente não tem opinião forte, opinião bem definida, e a gente sabe onde quer chegar, a gente acaba indo pela opinião dos outros. E aqui, se eu tivesse feito isso aqui, tivesse pago 100 mil num carro, eu provavelmente não teria comprado o apartamento que eu comprei em outubro desse ano. Então, assim, tinha uma visão clara, ainda tenho uma visão clara e me mantive firme. Mas como é importante a gente saber onde a gente quer chegar. Uma outra compra também que aconteceu, que foi mais simples esse ano, foi um celular. Eu já tinha um bem antiguinho, eu tinha um iPhone 7, bem antigo, né, que já me deixava na mão, eu tinha que viver presa numa tomada para ele funcionar. Já não tinha memória, tinha sempre estar apagando alguma coisa. E chegou um momento que já estava atrapalhando a minha vida. E eu fui pesquisar. O que eu fui pesquisar? A primeira coisa que eu fui pesquisar, qual é o iPhone aí que tem, tô acostumada, gosto, acho muito bom. E aí acho que
Agora não sei se é isso, mas eu acho que era o 16 SE. Depois vocês me dizem se existe. Eu acho que era isso. Só sei que na época era 5.500 em 10 vezes ou à vista 5.000. Eu fiquei olhando para tela de compra desse iPhone sem mentira umas 3 semanas. 3 semanas. E puxa, eu tinha o dinheiro para comprar um iPhone, eu tinha o dinheiro para comprar 10 iPhones, mas mais uma coisa, a visão firme do que você quer. Só que mais do que a vontade de ter um iPhone, eu tenho uma visão muito clara de onde eu quero chegar e o que eu tenho que fazer para chegar. Fui procurar os telefones. Aí eu acabei num Samsung, não sei se, acho que é A55, sei lá. É esse que vocês estão vendo o vídeo aqui que tá filmando. Bom, esse telefone tava 1.700. E foi esse o telefone que eu comprei. Depois de ficar 3 semanas pensando se eu devia ou não. E mais uma coisa, eu quase comprei. Cheguei na tela de checkout lá do site para comprar. Mas mais uma vez, por quê? Porque alguém me disse, não, iPhone é muito melhor. É outra vida. Eu jamais compraria um Samsung. Eu pagaria 5, pagaria o dobro, o triplo para ter um iPhone. E puxa, eu já tava quase... É verdade, um iPhone é muito melhor. Eu vou pagar o dobro, o triplo para ter um iPhone. Só que aí, quando você apaga todas as vozes ao seu redor e você lembra também qual é o meu propósito, onde é que eu quero chegar. E aí foi muito fácil decidir. Foi muito fácil optar pelo iPhone, porque eu sei onde que eu quero chegar. Então, assim, o que eu quero falar de compras é que, primeiro, não são uma coisa ruim. É muito legal comprar uma coisa que você quer muito, se planejar e comprar. Porque a gente merece, a gente trabalha e a gente vai economizando aqui e ali. Em algum momento a gente tem que se presentear com algumas coisas de forma equilibrada e que não comprometa a nossa tranquilidade. Mas uma coisa que a gente tem que estar bem atenta são pressões sociais. Aqui são pessoas que me amam muito, que me disseram essas coisas. Um do carro, um do telefone. Só que a visão é minha. E eu me mantive firme na visão. Então, o que eu acho importante? Saiba aonde você quer chegar. E não é porque você pode que você deve. Eu podia ter comprado o perfume no primeiro dia que eu vi. Eu podia ter comprado o carro de 100 mil. E eu podia ter comprado o iPhone. Mas não é porque você pode que você deve. Então, presta atenção qual é a imagem que você tem. Aonde você quer chegar? Isso só você sabe, e isso aí às vezes é difícil de explicar para as pessoas não entendem. Aí você diz que comprou um carro de 29, não de 100, porque você está poupando para se aposentar, para ter independência financeira, e as pessoas te olham e aquilo parece que não entra na cabeça delas. Mas então, a visão é sua. Então, assim, gente, a mensagem que eu queria passar é: compras são legais. É muito legal comprar uma coisa que a gente desejou, que a gente planejou e que a gente comprou e não afetou em nada o nosso orçamento. E usufruir dessa coisa que você comprou. Só que não se deixem cair em tentação de pressões sociais alheias. Porque você tem que ter o carro, porque você tem que ter o celular. Você não tem que nada. Você tem que ter uma visão muito clara de onde você quer chegar e ser fiel a essa visão. É isso que você tem que fazer. O resto é ruído e o resto a gente tem que aprender a se blindar, apagar os sons, ouve as opiniões muito bem, pondera, mas a decisão é com você mesma. Então, assim, ouvi muita opinião do carro, sentei, pensei, fiz os cálculos. Não, isso não é compatível com o lugar que eu quero chegar. Isso aqui é. Isso aqui não é compatível com o lugar que eu quero chegar. Isso aqui é. E a decisão tem que ser sozinha. Você tem que ter muito claro de onde você quer chegar para não se desviar do caminho por pressão social ou por qualquer outra coisa. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Obrigada a quem assistiu até aqui. Um abraço e até a próxima.